Olá, meus queridos alunos, um bom dia. A linguagem em foco com Leandro Lade. O assunto de hoje para você é a nossa segunda fase do modernismo no Brasil em sua segunda parte, principalmente focando nos autores e obras deste movimento. O movimento que começa em 1930 e vai até 1945 é iniciado pela poesia de Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Já na prosa, os destaques são de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, a partir de uma leitura mais regionalista, Jorge Amado e Érico Veríssimo, falando das belezas que existiam no Nordeste, no Sul e Sudeste brasileiros, e de Onélio Machado, que vai fazer um traço com neorrealismo e com a visão do novo Brasil que se inicia pós a Era Vargas. Então, nós vamos iniciando com a poesia de 30, falando deste autor Murilo Mendes, que teve forte identificação com o surrealismo europeu a partir do livro Poemas de 1930 e adota a sátira, a poesia ou poema-piada, chegando ao nível de Oswald de Andrade da primeira geração. Mas o principal elemento crítico de Murilo Mendes está ligado à poesia religiosa e social, até mesmo trazendo traços do simbolismo de Alfonso de Guimarães a partir da ideia da Virgem Maria. Por isso, neste poema Solidariedade, a gente tem uma visão sátira da realidade, quando ele diz: sou ligado pela herança do espírito do sangue ao mártir, ao assassino anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao verdadeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo demônio, construídos à imagem e semelhança. A sátira que rege Murilo Mendes. Falemos agora de Jorge de Lima. Jorge de Lima, o príncipe dos poetas alagoanos, já que também trabalha sobre o caráter religioso e a poesia social, mais ligados ao estilo parnasiano, com uma linguagem rebuscada que denuncia as desigualdades sociais e se utiliza de uma habilidade poética única e o jogo de palavras oriundo do barroco. A mulher proletariada tem um tom de soneto e, principalmente, uma prece ao Senhor Jesus para que, de fato, possa fazer com que esta família seja olhada pelo proletariado, pelas máquinas burguesas e pelo proprietário das grandes fábricas. Este foi Jorge de Lima. Carlos Drummond de Andrade é o principal autor poético desta geração, já que ele começa em 1930 com a publicação Alguma Poesia e passa praticamente pela segunda e terceira fases do modernismo brasileiro. Ele relata não só a poética histórica da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, mas principalmente o seu eu lírico, a visão do itabirano, a visão de um mineiro que busca, nas mais remotas características, o resgate da família. E é por isso que ele nega a fuga da realidade, mas traça a poesia como um meio de transformação social e um meio de transformação do eu lírico. Quando ele diz no final: fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas mortas, mas não conformadas, do teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Resistir ao mundo interior. Era assim que Drummond fazia e falava. Cecília Meirelles, como não dizer desta que de fato marca poesia intimista, introspectiva, com arte
ligada à fantasia da linguagem. É aquela que consolida o grupo modernista de 1930 da segunda geração como uma das maiores poetisas no Brasil. E inicia a partir do Romanceiro da Inconfidência, mostrando um traço de brasilidade e um traço de intimismo da mulher brasileira, quando ela diz em seu final: palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas e sorrateiras. Vinícius de Moraes é aquele que traça o amor, a bossa nova, a MPB. Já no final dos anos 30 e início da geração 45, o sensualismo erótico, o amor e os prazeres da carne estão ligados em sua poesia. E mais do que isso, um homem que soube viver o amor em sua dialética é capaz de falar da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza, da fidelidade e até da separação. Este poema Dialética é um pouco da vida de Vinícius quando diz: é claro que a vida é boa e a alegria é a única indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que sou triste. É o lado do processo paradoxal de vida de Vinícius de Moraes. Já na prosa de 30, começamos com Graciliano Ramos. Acusado de ser comunista, retrata o universo do sertanejo nordestino, desde o fazendeiro até o caboclo comum, mostrando uma análise psicológica e sociológica em sua obra, retratando o coletivo. Nada melhor do que Vidas Secas, a sua principal obra deste movimento, que retrata um estilo de Machado, uma linguagem rigorosa e enxuta, com uma poesia que é minuciosamente trabalhada em análises sociopatológicas. Raquel de Queiroz vai traçar em O 15 e em O Ceará uma militância comunista no Brasil a partir de 1937, onde a literatura tinha preocupação no uso do discurso direto, uma prosa enxuta e uma intensa preocupação com a sociedade, principalmente nessas três próximas obras: Caminho das Pedras, As Três Marias e Memorial da Maria Moura. É o início do movimento feminista no Brasil a partir da cearense Raquel de Queiroz. Temos José Lins do Rego, próximo autor, que em 1955 dá o resgate ao romance de 30 com Menino de Engenho, traçando a temática da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço, da seca e do misticismo e, é claro, a luta do latifundiário nordestino. Muito importante estudar características deste autor que traça o regionalismo pela sua essência linguística. Jorge Amado, um dos escritores mais populares do Brasil, aquele que vai retratar a Bahia de Todos os Santos, principalmente a Bahia do Cacau e do Suor, o país do Carnaval e, é claro, Tieta do Agreste. Jorge Amado, um dos escritores mais famosos pelo mundo, que vai tratar a Bahia não pela questão da dor, da seca, mas pela beleza feminina e pela beleza da natureza baiana. Érico Veríssimo começa a trabalhar no jornal e na revista O Globo para justamente fazer denúncias sob o tom de ironia e principalmente da formação socioeconômica do Rio Grande do Sul, seu estado de origem, com a obra O Tempo e o Vento, aquele que melhor traça a região sul do país, não só com o tom romântico, mas também com o tom moderno e principalmente sociocultural linguístico. Em síntese, também chamada de fase de consolidação, a segunda fase do modernismo é caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção. É nesse período que os ideais difundidos na fase anterior se espalham e normalizam os esforços de antes para redefinir a linguagem artística, que acaba por se unir a um grande interesse pelas temáticas nacionalistas.
as novas obras dos autores da primeira fase acabam amadurecendo e surgem novos grandes poetas, como Carlos Drummond de Andrade, que ultrapassa a segunda geração e entra na terceira, que é um assunto que vai ser tratado logo em sequência na literatura. Um grande abraço para todos e aguarde as dúvidas para a aula ao vivo, no Portal EDB, no Clipe Escola e no Microsoft Teams. Valeu!